Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Imagine que você fosse escrever um livro que seria lido por bilhões de pessoas. Quais seriam as primeiras palavras que você escreveria? Eu sei o que você está pensando. Se você quer realmente engajar o leitor, deixá-lo animado, deveria começar com algum tipo de genealogia, não é mesmo? Bom, foi isso que Mateus fez, ao iniciar seu livro que já foi lido por bilhões de pessoas. Quando lemos Mateus 1, muitas vezes nos limitamos a dar uma olhada rápida na genealogia. Mas preste um pouco mais de atenção nos nomes que Mateus apresenta. Se olhar com calma, verá algumas pessoas conhecidas: Abraão, Isaque, Jacó. Nós sabemos algumas coisas sobre eles. Neste curso, passamos algum tempo falando sobre Davi, Salomão, o Reino Unido de Israel. E aqui estão Acás e Ezequias, de quando estudamos Isaías. Por que Mateus começa com uma genealogia? Parte de seu propósito é retratar Jesus como o Messias judeu, e ele faz de duas maneiras diferentes. Por exemplo, sua genealogia começa com Abraão. Mateus destaca a conexão entre Jesus e Abraão, que foi o pai da nação judaica. Outra coisa que Mateus enfatiza em sua genealogia é o número 14. Ele diz que de Abraão para Davi foram 14 gerações, de Davi para a queda da Babilônia, mais 14 gerações, e da queda da Babilônia para Cristo foram 14 gerações. Por que a ênfase em 14? Uma razão parece ser a gematria. A gematria coloca um valor numérico em cada letra. Assim, em português, A seria igual a 1, B seria igual a 2 e assim por diante. Mateus usou a gematria na genealogia para transmitir um significado. Em hebraico, o nome Davi tem o valor numérico de 14. A propósito, Mateus parece estar manipulando ou controlando a genealogia para obter esses conjuntos pares de 14. Seu ponto não é a exatidão genealógica, ele tem um foco teológico. Em outras palavras, ao mencionar o rei Davi várias vezes na genealogia e ao destacar o número 14, Mateus parece estar comunicando a seus leitores do século I que Jesus é o filho de Davi. Por que seus leitores originais se preocupariam com isso? Se fôssemos judeus, vivendo nas décadas após Cristo, poderíamos nos lembrar que em 2 Samuel 7, o Senhor disse a Davi, abre aspas, a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Fecha aspas. Assim, aos descendentes de Davi foi prometido um reinado permanente. Se vivêssemos sob domínio romano, poderíamos nos perguntar: o que esta promessa significa para mim? Mateus quer que saibamos que um descendente de Davi, Jesus, está reinando. Esta ideia é importante para Mateus. Ele usa o termo, abre aspas, filho de Davi, fecha aspas, quase 2 vezes mais do que todos os outros autores do Evangelho juntos. Por exemplo, somente Mateus registra que, na entrada triunfal, quando Cristo entra em Jerusalém no domingo antes de sua crucificação, abre aspas, a multidão que ia diante dele e que o seguia, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, fecha aspas. Esta era uma maneira do povo proclamar Cristo como o governante legítimo, algo que estava ameaçando algumas autoridades judaicas. Ao chamar de Jesus de o filho de Davi, Mateus se refere à realeza de Cristo. Lembre-se de que nos tempos antigos o rei era visto como representante de Deus para o povo. Mateus quer que saibamos que Jesus é o verdadeiro representante de Deus aqui na terra. Portanto, o 14 é um número especial na genealogia de Mateus. Falando do número 14, muitos anos atrás, alguém com mais ou menos 14 anos de idade teve uma experiência com um ser divino. Isso mudou o curso do mundo. Os profetas do Antigo Testamento viram essa pessoa em visões com séculos de antecedência. Deus escolheu essa pessoa jovem para uma missão muito especial. Me diga, de quem estou falando? Perceba, eu tentei conduzir você a responder Joseph Smith, colocando a imagem do bosque sagrado em segundo plano. E de fato, este padrão descreve a experiência dele também. Mas veja, esse padrão descreve a história de Maria, a mãe de Jesus. Algumas tradições de fé enfatizam fortemente a importância dela. Eu me pergunto se algum de nós oscilamos para um lado oposto do pêndulo e não pensamos nela tanto quanto deveríamos. Maria é uma poderosa testemunha de Jesus Cristo.
Muitas vezes celebramos o menino de 14 anos que ajudou a dar início à restauração. Talvez devêssemos passar um pouco mais de tempo celebrando a menina de 14 anos que ajudou a dar início à redenção. É interessante notar que Nefe teve uma visão referente a Maria quase 600 anos antes dela nascer. O anjo mostrou a Nefe apenas alguns destaques da história mundial, e um deles foi Maria e seu importante papel. O rei Benjamim, que fez um discurso 100 anos antes do nascimento de Maria, falou sobre ela. Ele profetizou que a mãe de Jesus seria chamada Maria. Alma também fez isso. Claramente, Maria é uma pessoa muito importante. Uma das maneiras que Mateus destaca Maria é incluindo-a na genealogia de Jesus. Na verdade, há 5 mulheres listadas na genealogia de Jesus: Tamar, Raabe, Rute, Betseba e Maria. Todas essas mulheres têm histórias interessantes. Vou apenas compartilhar uma dessas histórias para lhe dar uma ideia delas e então falaremos sobre o porquê de Mateus ter escolhido incluir essas mulheres específicas. A primeira mulher que Mateus menciona é Tamar. Sua história é um pouco desagradável, mas aqui está um enredo básico. Judá, um dos 12 filhos de Israel, teve 3 filhos. Seu filho mais velho se casou com Tamar e depois morreu. Assim, o segundo filho cumpriu seu dever tradicional e se casou com Tamar. Então, ele também morreu. Judá, vendo uma tendência, não queria que seu terceiro filho se casasse com Tamar. Porque, e se ele morresse? Sob a tradição judaica, Judá tinha a responsabilidade de deixar Tamar casar com seu terceiro filho. Mas Judá não cumpriu essa responsabilidade. Enquanto isso, Tamar estava ficando frustrada porque queria ter um bebê. E esse era o seu direito e Judá estava lhe negando o seu filho. Por isso, ela elaborou um plano. Ela se disfarçou de prostituta e foi para uma estrada onde ela sabia que Judá passaria. Quando Judá a viu, ele não a reconheceu e perguntou se poderia contratar os seus serviços. Ele não tinha nada para lhe pagar, então ela disse: "Por que você não me dá o seu selo, cordão e cajado como pagamento temporário, e então, uma vez que me traga o pagamento real, eu lhe darei suas coisas de volta?" Judá gostou dessa ideia e eles consumaram seu acordo. Depois disso, Tamar voltou para casa e tirou seu disfarce. Quando Judá voltou com o pagamento, ele não conseguiu encontrá-la e por isso pensou que seus itens pessoais tinham desaparecido para sempre. Cerca de 3 meses depois, descobriu-se que Tamar estava grávida. Judá ficou furioso e disse: "Minha nora tem sido uma prostituta, vamos queimá-la." Quando Tamar chegou diante de Judá, ela disse: "Sim, estou grávida. E a propósito, Judá, aqui estão as coisas do homem que me engravidou." Judá, percebendo o que aconteceu, disse: "Você tem sido muito mais justa do que eu. Isto é culpa minha. Eu deveria ter dado a você meu terceiro filho." Tamar não é condenada à morte. Em vez disso, ela carrega gêmeos, ambos nomeados na genealogia de Jesus. Esta história é parte da herança do Salvador. As outras mulheres também têm antecedentes interessantes. Raabe é uma prostituta. Rute é uma estrangeira que se aproxima de Boaz no meio da noite. Betseba tem uma ligação controversa com Davi. Em outras palavras, cada uma dessas mulheres tem algo em comum, especialmente em termos de casamento ou filhos. Por que Mateus incluiria estas mulheres em particular? Como um leitor moderno, acho que este é um exemplo poderoso de que, mesmo que nossos pais ou outros ancestrais tenham tido dificuldades na vida, isso não tem poder para definir quem somos. Outra percepção possível é que Deus trabalha por intermédio de pessoas imperfeitas a fim de levar adiante sua obra aqui na Terra. Um leitor do primeiro século poderia ver um significado diferente na inclusão destas mulheres. Circulavam rumores na época do Salvador de que ele era um filho ilegítimo. Nas palavras do estudioso Raymond Brown, abre aspas, os bastidores das uniões conjugais das 4 mulheres mencionadas por Mateus eram irregulares. No entanto, essas mulheres foram os instrumentos de Deus na continuação da linhagem messiânica. Será que isso era uma forma de preparação para a inusitada concepção de Maria? Fecha aspas. Dito de forma mais simples, talvez Mateus estivesse tentando nos dizer: para aqueles de vocês que estão ouvindo rumores sobre o nascimento de Jesus, basta lembrar que na vida do rei Davi e entre seus antepassados houveram algumas histórias de nascimentos incomuns, mas isso fazia parte da obra de Deus. Portanto, não fique alarmado quando ouvir histórias diferentes sobre o passado de Jesus. Agora, venha comigo e deixe que Lucas nos apresente Maria. Isto é às vezes chamado de Anunciação,
quando o anjo Gabriel vem anunciar a Maria que ela dará luz ao Filho de Deus. Começando no versículo 26, lemos, abre aspas, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Mas ela ficou muito perplexa com as palavras dele e ponderou que tipo de saudação poderia ser esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Fecha aspas. Na época, Maria estava comprometida com José, e o noivado naquele tempo era um compromisso muito maior do que hoje. Ela e José já tinham feito convênios e tiveram uma cerimônia. Portanto, embora não estivessem vivendo juntos, estavam realmente ligados. Naquele tempo, era comum uma jovem ficar noiva entre os 12 e 16 anos de idade. Portanto, quando eu digo que Maria tinha 14 anos, isso não é necessariamente exato. Talvez ela tivesse 16 anos, ou talvez ela tivesse 12. Bom, agora tente se imaginar na posição de Maria. Um anjo lhe aparece e lhe diz que você vai dar à luz a um filho de Deus. Você consegue imaginar o que Maria poderia ter sentido? Analisando o contexto social de Maria, aprecio a maneira como ela é apresentada pelo padre católico James Martin. Ele diz, abre aspas, primeiro, ela era uma mulher. Segundo, ela era jovem. Terceiro, ela provavelmente era pobre e vivia em uma cidade insignificante. Finalmente, ela era uma judia que vivia em uma terra governada pelo Império Romano. Tendo em vista este conjunto, Maria pode ter sido vista como uma figura com pouco poder. Para uma imagem mais contemporânea, pense na aparição de Deus a uma jovem em uma pequena aldeia na África. Fecha aspas. Maria é uma poderosa manifestação do ensinamento de Paulo. Abre aspas. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Fecha aspas. Maria sente sua inadequação enquanto o anjo lhe diz todas aquelas coisas. No versículo 34, ela disse ao anjo, abre aspas, como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Fecha aspas. Pense por um momento sobre a resposta de Maria. Como se fará isso? Você já recebeu alguma inspiração e pensou, como isso irá acontecer? Maria não entendia como as coisas funcionariam, e às vezes nós também não entendemos, mas ela confiava em Deus e nós podemos seguir o exemplo dela. Em resposta à pergunta de Maria, o anjo Gabriel diz, abre aspas, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Fecha aspas. Agora, você e eu sabemos que Isabel está grávida, porque Lucas nos diz isso logo no início. Mas Lucas também diz que quando Isabel ficou grávida, ela se escondeu. Portanto, é bem possível que isso tenha sido novidade para Maria. Isabel estava escondida e Gabriel disse, um milagre aconteceu com Isabel. Um milagre pode acontecer com você também. Eu adoro como Gabriel dá a Maria essa segurança. Com Deus, nada será impossível. A resposta de Maria é inspiradora. Ela diz, abre aspas, eis aqui a serva do Senhor. Fecha aspas. Depois desta afirmação lemos, abre aspas, e o anjo ausentou-se dela. Fecha aspas. Esta é uma frase significativa. Uma coisa é avançar com fé quando o anjo está perto de você ou quando você acaba de ter uma poderosa experiência espiritual. Mas então, somos deixados por nossa conta para ver se continuaremos avançando com fé. Foi exatamente isso o que Maria fez. Depois de falar com Gabriel, Maria vai visitar Isabel e constata que ela está grávida. A propósito, às vezes nos referimos a Maria e Isabel como primas, mas a palavra grega traduzida sugere uma relação de parentesco distante. Talvez fossem primas em 2º grau, ou mesmo primas em 1º grau, mas viviam afastadas. Assim que Isabel ouve a voz de Maria, seu filho, João Batista, ainda no ventre, começa a saltar. Isabel reconhece Maria como a mãe de Cristo. É um momento de terna beleza. Em resposta a Isabel, Maria diz um poema ou uma canção que ficou conhecida como Magnificat. Esta é uma canção famosa em muitas tradições cristãs, embora seja menos conhecida entre nós. Ficou curioso ou curiosa?
Vamos conhecê-la juntos. Em Lucas, capítulo 1, versículos de 46 ao 55, lemos, abre aspas, Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que tinham pensamentos soberbos no coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu de mão vazias os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade, para sempre. Fecha aspas. Bela canção de redenção. O Senhor mostra misericórdia, Ele alimenta aqueles que estão com fome. Reflita por um momento sobre essa frase, minha alma engrandece ao Senhor. Como seria a nossa vida se andássemos por aí pensando, minha alma engrandeceu ao Senhor hoje? Engrandecer é intensificar, é tornar grande. Como seria isso em nossa vida? Eu gosto muito como Maria dá o exemplo de engrandecer o Senhor em sua própria vida. Depois de passar 3 meses com Isabel, Maria voltou a Nazaré. Agora quero destacar um filme que me ajudou a ver as circunstâncias em torno do nascimento de Cristo de uma nova maneira. É chamado em português de O Nascimento de Cristo. Eu recomendo muito este filme. Na cena em que Maria volta da visita a Isabel, ela sai de uma carroça e uma criança do vilarejo vem para cumprimentá-la. A criança acaricia a barriga de Maria e José e o pai dela trocam olhares. Claro, isto é apenas um filme, mas me fez refletir em um momento sobre o qual eu ainda não havia pensado. Como Maria contou a seus pais e a José sobre sua gravidez? A quem ela contou primeiro? Como eles se sentiram? Como eles responderam? Você já pensou sobre a singularidade deste momento? Nazaré é uma cidade pequena, com uma população entre 500 e 1000 pessoas. Quando uma jovem de 14 anos engravida fora do casamento, as pessoas vão se lembrar disso. Jesus vai crescer com rumores de que ele é um filho ilegítimo. Como isso faz sentir-se? Como Maria poderia sentir vivendo toda a sua vida sob essa suspeita? Você já pensou no custo que Maria pagou para ser a mãe do Filho de Deus? Agora, você pode imaginar José? Que homem incrível, disposto a se humilhar para receber revelação pessoal e depois seguir em frente, mesmo em uma situação tão difícil. Às vezes ficamos tão familiarizados com a história que esquecemos do drama associado à vida desses indivíduos maravilhosos. De Nazaré, vamos seguir para Belém e falar sobre o nascimento de Cristo. Bem, há muitos detalhes nessa história, mas por enquanto gostaria de destacar 3 personagens: os pastores, os homens sábios e Maria. Primeiro, os pastores. Na noite do nascimento de Cristo, eles são avisados por um anjo. Vão procurar Jesus. E eles largam tudo para procurá-lo. Com os sábios acontece algo diferente. Eles não veem um anjo, eles têm que trabalhar duro. Eles observaram diferentes sinais no céu, tentando calcular o tempo preciso do nascimento do Salvador e viajando longas distâncias. Acho que podemos perceber que os pastores e os sábios representam 2 modelos diferentes de como buscar a Jesus. Às vezes, Jesus baterá à sua porta e você tem que largar tudo para ir imediatamente até ele. Outras vezes teremos que ser como os sábios. Precisaremos nos esforçar diligentemente em nossa busca por ele. E é claro, temos Maria. Ela não precisou viajar a lugar nenhum. Ela se concentrava apenas em estar presente. Lemos, abre aspas, Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Fecha aspas. Há momentos em que você e eu precisamos apenas desacelerar, estar onde estamos, e refletir sobre como Cristo está trabalhando em nossas vidas. Considere outro momento dos primeiros anos de Cristo que às vezes deixamos passar despercebido. Depois que os sábios partiram, lemos, abre aspas, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. Fecha aspas. O texto sugere que Maria e José agiram imediatamente de acordo com a advertência recebida.
Um dos meus lugares favoritos em Belém é conhecido hoje como a Gruta do Leite. A tradição diz que quando Maria e José fugiram para o Egito, eles pararam nessa pequena caverna para que Maria pudesse cuidar de Jesus. Para ser claro, não há evidências históricas que garantam que Maria e José realmente pararam nessa caverna, mas como muitas das coisas que discutimos, ir à Gruta do Leite me faz lembrar a humanidade de Maria. Veja, ela pode ou não ter amamentado o menino Jesus naquela caverna, mas ela certamente o amamentou em algum lugar. A Gruta do Leite me ajuda a pensar no que uma jovem mulher, agora talvez de 15 ou 16 anos, sentia quando, junto com seu marido, foge de seu país e se torna uma refugiada. Esta era a realidade de Maria naquele momento. Naturalmente, a razão pela qual Maria e José tiveram que fugir foi por causa da ameaça criada pelo rei Herodes. Vamos recuar um pouco e comparar Jesus e Herodes. Primeiro, ambos eram conhecidos como Rei dos Judeus. Em nossa aula anterior, falamos sobre como o Senado romano nomeou Herodes como Rei dos Judeus, lembra? Nesse momento, pense em como Herodes deve ter sentido ao ser questionado pelos sábios, abre aspas, onde está aquele que é nascido para ser Rei dos Judeus? Fecha aspas. Herodes não era rei por nascimento. Ele era rei por nomeação. Portanto, ouvir a expressão alguém que nasceu para ser rei dos judeus era muito ameaçadora para ele. Herodes era um homem confuso e isto fez com que ele ultrapassasse qualquer limite razoável e ordenasse o massacre de crianças em Belém. Vamos aprender um pouco mais sobre Herodes. Historiadores antigos como Josefo escreveram sobre ele. Ele era chamado de Herodes o Grande, em parte porque foi um grande construtor. Ele não apenas fez a remodelação maciça do templo, mas construiu várias fortalezas e palácios, incluindo um em Jericó. Todavia, sua vida pessoal deixou muito a desejar. Deixe-me dar alguns exemplos. Uma das esposas de Herodes era Mariana, ou Mariane, que era uma princesa hasmoniana. O casamento com uma princesa hasmoniana reforçou o status de Herodes ao conectá-lo com a realeza judaica. Mariana tinha um irmão mais novo de 17 anos, chamado Aristóbulo. Ela pediu a Herodes que nomeasse seu irmão para ser o sumo sacerdote, e Herodes o fez. Quando Aristóbulo apareceu diante do povo com suas vestes de sumo sacerdote, todos na plateia a aplaudiram. Para Herodes, isso era ameaçador, porque Aristóbulo, sendo um hasmoniano, tinha, pelo menos aos olhos de alguns, legitimidade para ascender ao trono. Herodes claramente tinha ciúmes de Aristóbulo. Por isso, convidou seu jovem cunhado a vir passar umas férias com ele em seu palácio de Jericó. Uma das extravagâncias de Herodes era que ele tinha uma bela piscina em seu palácio. Não sabemos que tipo de atividade Herodes convidou Aristóbulo para praticar, mas as coisas ficaram violentas e os guardas do rei afogaram Aristóbulo. Isso mostra o tipo de pessoa que Herodes era. Ele também executou vários de seus próprios filhos, levando o imperador a comentar, abre aspas, é melhor ser o porco de Herodes do que filho de Herodes, fecha aspas. As palavras porco e filho são semelhantes em grego. Então, esta foi uma brincadeira de palavras sugerindo que, como Herodes não comia carne de porco, seu porco estava mais seguro do que seus filhos. Não quero ser excessivamente dramático, mas existe uma história que quero contar-lhe sobre Herodes. Ela foi relatada por Josefo. Herodes estava apaixonado por sua esposa Mariana. A certa altura, ele partiu em uma viagem e pensou que haveria alguma chance dele morrer nessa viagem. Então, ele disse a seu cunhado, mantenha isso em segredo, mas eu a amo tanto que não posso suportar a ideia de que ela esteja viva se eu estiver morto. Portanto, se eu morrer nessa viagem, por favor, mate-a por mim. Vamos contar o incidente de uma outra perspectiva. Herodes partiu em sua viagem e Mariana ficou em casa. Um dia, talvez ela parecesse triste ou solitária e o cunhado de Herodes lhe diz, não fique deprimida, Herodes realmente te ama. Na verdade, ele te ama tanto que disse que se ele morrer na viagem, eu deveria te matar. Por alguma razão, essa expressão de afeto não impressionou Mariana. Herodes não morreu e quando ele voltou, a certa altura, Mariana disse algo como, eu sei que tipo de idiota você é. Você ia me matar se morresse. Herodes se assustou e pensou, a única maneira que meu cunhado teria contado a Mariana meu segredo é se eles estivessem me traindo juntos. Então, ele mandou matar os dois. O historiador Josefo escreveu sobre a morte de Herodes dizendo, abre aspas,
Havia uma coceira intolerável em toda a superfície do corpo de Herodes e dores contínuas no colo, tumores góticos em torno de seus pés, uma inflamação no abdômen e uma putrefação de seu membro íntimo, que produzia vermes. Ele não conseguia respirar direito. Quando estava sentado ereto, tinha convulsões severas, a ponto de os adivinhadores da corte dizerem que aquelas doenças eram um castigo pelo que tinha feito. Fecha aspas. No final de sua vida, Herodes ficou perturbado, porque estava preocupado que seu reino lhe fosse tirado. Agora, compare essa atitude com Cristo diante de Pilatos. Jesus disse, abre aspas, meu reino não é deste mundo, fecha aspas. 2 indivíduos, ambos proclamados rei dos judeus, mas que buscavam estabelecer tipos muito diferentes de reinos. A questão para nós é qual desses 2 reinos estamos tentando construir e de qual deles fazemos parte. Estamos concentrados no reino com a coroa de ouro ou no reino com a coroa de espinhos? Agora, vamos passar ao batismo de Cristo. Em nossa aula anterior, falamos sobre a técnica de estudo chamada de sinopse, onde você examina cuidadosamente o que Mateus, Marcos, Lucas e João disseram sobre um evento específico. Esta técnica será útil para estudarmos o batismo de Cristo. Por enquanto, vou apenas destacar uma diferença que você encontrará ao fazer um estudo por sinopse deste tema. Se eu lhe perguntar, o que a voz do céu disse no batismo de Cristo? Você provavelmente pensaria primeiro no relato de Mateus. Lá, no capítulo 3, depois que Cristo foi batizado, uma voz do céu disse, abre aspas, este é meu filho amado, em quem me comprazo, fecha aspas. Mas Marcos e Lucas registram as coisas de forma um pouco diferente. Em Lucas 3, lemos, abre aspas, e aconteceu que, como todo o povo fosse batizado, e sendo batizado também Jesus, e orando, abriu-se o céu, fecha aspas. Ora, no relato de Lucas, João Batista batizou Jesus e na sequência Jesus foi orar. Continuando, lemos, abre aspas, abriu-se o céu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz que veio do céu que dizia, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Fecha aspas. Este relato é cheio de ternura, não acha? Mostra que, em resposta aos atos de devoção e oração de Jesus, Deus compartilha com ele mensagens de amor e encorajamento. Ele faz o mesmo com nós ainda hoje. Logo após seu batismo, Jesus foi para o deserto e jejuou por 40 dias. Note que em Lucas 4:1 diz que Cristo, abre aspas, foi levado pelo Espírito, fecha aspas, para o deserto. Cristo está seguindo o Espírito e está prestes a ser tentado. Às vezes, mesmo quando estamos fazendo o nosso melhor para permanecer no caminho certo, a oposição virá. O diabo então aparece a Cristo e diz, abre aspas, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão, fecha aspas. Alguns versículos depois, ele continuou, abre aspas, se tu és o Filho de Deus, lance-te do pináculo do templo abaixo, fecha aspas. Lembre-se de que no batismo de Cristo, Deus disse diretamente a ele, tu és o meu filho. Poderíamos considerar isso uma espécie de revelação, mesmo que Jesus já o soubesse em algum nível. E então, a próxima coisa que acontece é que Satanás vem atacar essa mensagem. Se você é o Filho de Deus, você já sentiu uma impressão do Espírito Santo e então, ao tentar avançar nessa direção, foi tentado duvidar da revelação que recebeu? Isso pode acontecer em qualquer aspecto de nossas vidas. Talvez você tenha se sentido inspirado a servir uma missão, mas depois veio o medo. Tenha se sentido inclinado a se casar, mas os obstáculos começam a aparecer. Este é um tópico muito importante porque, às vezes, enquanto buscamos revelação pessoal, o Senhor nos dará um estupor de pensamento, que é uma forma de dizer, recue. Por outro lado, às vezes o inimigo tenta plantar medo em nossos corações, fazendo-nos recuar quando, ao invés disso, Deus quer que avancemos. Aprender a discernir a diferença entre os dois é essencial. Em um poderoso discurso chamado Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, o elder Jeffrey R. Holland ensinou, abre aspas, gostaria de trazer algum alento a todos nós quanto à oposição que muitas vezes surge após decisões inspiradas e momentos de revelação e convicção que nos trazem uma paz e certeza que julgávamos que jamais perderíamos.
A cada decisão importante é preciso ponderar e tomar precauções, mas ao finalmente ter sua iluminação, não ceda à tentação de abandonar o que é bom. Se era certo quando você orou a respeito, confiou e viveu de acordo, continua a sê-lo. Não desista quando a pressão se intensificar. Tampouco se entregue, em hipótese alguma, ao ser que se dedica integralmente à destruição de sua felicidade. Enfrente suas dúvidas, controle seus medos. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Conservem o rumo e vejam a beleza da vida descortinar-se diante de seus olhos. Fecha aspas. Vejamos as 3 tentações que são relatadas em Mateus 4 e Lucas 4. Satanás tentou Cristo para transformar pedras em pão, para saltar do templo na frente de todos e para reivindicar todos os tesouros terrenos do mundo. Não sei quanto a vocês, talvez os tesouros do mundo pareçam tentadores, mas eu nunca fui tentado a saltar do templo na frente de todos ou a transformar pedras em pão. Mas pense nessas tentações a partir de uma perspectiva mais ampla, como, por exemplo, transformar pedras em pão poderia representar colocar nossas necessidades físicas, nosso corpo, nosso conforto acima de qualquer coisa. Saltar do templo nos lembra o orgulho. Mostre a todos como você é grande. Todos os tesouros do mundo é buscar o poder terreno e suas riquezas antes de buscar o reino de Deus. Estas são tentações com as quais lutamos todos os dias. Cristo foi tentado da mesma forma. Há muito que aprender com a maneira com que Jesus responde a cada uma dessas tentações. Satanás diz: transforma estas pedras em pão. Jesus responde e cita Deuteronômio, abre aspas, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, fecha aspas. Quando Satanás tenta Jesus com glória e todos os reinos do mundo, Jesus novamente cita Deuteronômio, dizendo, abre aspas, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Fecha aspas. Satanás então desafia: ei, você vai realmente impressionar as pessoas se você saltar do templo e os anjos te pegarem no ar? Jesus responde, abre aspas, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Fecha aspas. Uma lição que podemos aprender com as tentações do Salvador é memorizar alguns versículos de Escritura para utilizá-lo em momentos de tentação. Uma jovem chamada Alejandra compartilhou uma experiência que me ajudou a compreender o poder de memorizar as Escrituras. Como estudante de seminário, ela memorizou os versículos do domínio doutrinário. Quando ela foi para a faculdade, a maioria de seus amigos não compartilhava seus padrões. Eles frequentemente a convidavam para participar de atividades que não eram apropriadas. Normalmente, ela não aceitava, mas uma noite em que ela se sentia particularmente solitária, pensou, talvez não faça mal ir lá com eles uma vez. Como ela estava tentando decidir se iria ou não, vieram-lhe à mente as palavras de um versículo que ela havia memorizado. Então, ela decidiu não ir. Naquela noite, os amigos de Alejandra beberam e se envolveram em um terrível acidente de carro. Ela ficou muito grata por ter memorizado uma escritura que lhe veio à mente em seu momento de necessidade. Outra lição que aprendemos com a experiência de Cristo no deserto é que a tentação é contínua. Não é algo que enfrentamos hoje, vencemos e depois nunca mais enfrentaremos. Essa não foi a única vez que Cristo foi tentado. Veja, Lucas registra, abre aspas, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Fecha aspas. Uma lição-chave das tentações de Jesus é o simples fato de que Jesus foi tentado. A palavra tentação sugere algo realmente sedutor ou aliciante. Jesus teve uma oportunidade real de pecar, mas escolheu não o fazer. O autor do livro de Hebreus escreveu, abre aspas, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Fecha aspas. Você já foi tentado? Você luta contra tentações? Não esqueça, Jesus pode ajudar. Ele sabe exatamente como é isso. Paulo nos conforta, abre aspas, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Fecha aspas. Sabemos disso em nossas mentes, mas deixemos que isto penetre em nossos corações. Ao concluirmos hoje, por favor, reserve um momento para pensar sobre esta questão. Das coisas que você aprendeu hoje, o que você irá aplicar em sua vida?
talvez alguma impressão a respeito da história de Maria, alguma lição relativa sobre como resistir à tentação ou algo completamente diferente. Espero que este insight encha seu coração e mente e que você age de acordo com ele. As coisas que falamos hoje são verdadeiras. Elas não são apenas histórias empolgantes. Hoje apresentamos alguns dos elementos básicos da vida e início do ministério mortal de Jesus. Este conhecimento pode nos abençoar em nossas vidas. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.